Preguei uma peça em vocês. Não os avisei, mas temos a parte 2 do vídeo cujo tema é o cânone bíblico. A primeira Bíblia completa a conter ambas as divisões de capítulos e versículos foi lançada em 1553 em francês pelo impressor Robert Estienne, seguida pela famosa Bíblia de Genebra, lançada em 1560. Eu me chamo Fábio Lima, você está no canal O Ponto de Convergência. Antes de mais nada, gostaria de pedir, pelo amor de Deus, para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem nosso conteúdo, hypem, comentem e deixem o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal. Gente, antes, nos primórdios da humanidade, não havia organização nas escrituras. Os escribas escreviam muitas vezes sem parágrafos, as palavras muitas vezes ficavam soltas umas em cima das outras, sem espaçamento adequado, e os ensinamentos eram registrados em longos rolos de papiros ou pergaminhos. Para quem não sabe, a diferença entre ambos era a matéria-prima e a qualidade. Enquanto o papiro era feito de uma planta aquática chamada Cyperus papyrus, que crescia nas margens do rio Nilo, no Antigo Egito, o pergaminho era extraído de pele animal, principalmente das cabras e ovelhas, e tinha uma qualidade superior. Na medida em que o tempo foi passando, a Bíblia foi sofrendo transformações, ficando mais bonita, organizada, refinada, com um aspecto mais atrativo e comercial, até chegar nos modelos disponíveis de hoje. A Bíblia é dividida em duas partes: o Velho Testamento, traduzido das escrituras hebraicas e aramaicas, duas línguas dificílimas de serem traduzidas, e o Novo Testamento, traduzido do grego, outra língua bem complexa também de ser traduzida. Para o Velho Testamento, a Bíblia Católica definiu para seu cânone 46 livros. A Bíblia Protestante definiu para seu cânone 39 livros. Já na Bíblia Judaica, este mesmo conteúdo é organizado em 24 livros. Essa diferença se dá porque a Bíblia Católica ela incluiu sete livros adicionais, chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, como, por exemplo, os livros de Tobias e Macabeus, que não entraram nos cânones protestante e hebraico. Mas qual é a diferença? Velho Testamento, Novo Testamento, o que é isso? Bom, gente, o Velho Testamento aborda tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, a velha aliança, que era baseada na lei, enquanto o Novo Testamento narra a vida, o ministério, os objetivos de Jesus e a substituição da lei pela graça. O Velho Testamento é organizado por estilos literários em quatro partes principais. Parte 1, a Torá ou Pentateuco, que são 5 livros, tá bom, gente? São 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros tratam basicamente da criação do sistema de coisas, das origens do povo israelita e da lei mosaica. Parte 2, os livros históricos, que são de 12 a 16 livros, de Josué a Esther, com livros adicionais na tradução católica, não se esqueçam disso. Contam a história de Israel na Terra Prometida, os reinados, as derrotas, os exílios e o retorno do povo. Parte 3, os livros poéticos, que são de 5 a 7 livros, de Jó ao Cântico de Salomão, com livros adicionais na tradução católica. Nessa parte são registrados cânticos, orações, reflexões sobre a vida e sábios conselhos. E parte 4, que são os livros proféticos, que são de 17 a 18 livros. Agora, o Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, tá bom? 27 livros, e este número é o mesmo em todas as vertentes do cristianismo. O Novo Testamento é organizado por estilos literários também em 4 partes principais.
4 partes principais também. Parte 1. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam sobre a história e os ensinamentos de Jesus Cristo. Parte 2. O livro histórico, que se trata do livro Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos descrito o início da igreja primitiva. Parte 3 do Novo Testamento, as cartas, as epístolas, escritas por apóstolos. Exemplo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro. Essas cartas orientavam a comunidade cristã. Parte 4, o livro da Revelação ou Apocalipse, que narra as profecias do fim dos tempos e a vitória final de Jesus Cristo. Agora, voltando um pouquinho ao assunto das traduções da Bíblia. Nem toda tradução é extremamente coerente com os originais escritos, tá bom? Existe muito do olhar do tradutor. Assim como na música, existe muito das mãos do produtor. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo fala sobre Janes e Jambres. Quem são esses? Quem são Janes e Jambres? De onde ele tirou isso? Aqui pode ter tido um erro de continuidade. Não parece que algo passou despercebido? Sobre isso você até encontra uma referência no apócrifo de Nicodemos, mas fica ali meio solto ainda. No livro de Judas, por exemplo, o livro de Judas é bem curtinho, lá no capítulo 1, versículos de 14 ao 15, Judas cita Enoque, Ele faz uma referência ao livro de Enoque. E uma curiosidade, o livro de Enoque, ele simplesmente desapareceu. Ele desapareceu no século IX. E olha que engraçado, ele reaparece, Ele reaparece e ele reaparece, sabe onde? Na Etiópia, lá no século XV. Olha que coisa estranha. O livro de Enoque, considerado um apócrifo citado em Judas, na Bíblia, ele simplesmente desaparece. Ele desaparece no século IX e volta a reaparecer no século XV na Etiópia. E alguns fragmentos deste livro, do livro de Enoque, foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto. Só lembrando aqui, Enoque escreveu 366 livros, Outro exemplo em 2 Samuel, e também em Josué, é citado um tal de livro de Jazar, Mas o que é o livro de Jazar? Onde está o livro de Jazar? Não tem no cânone bíblico o livro de Jazar. Curioso. Talvez não tenha sido inspirado por Deus, sei. É sempre bom lembrar também que cada país possui órgãos legitimados que são encarregados de traduzir, reescrever e publicar a Bíblia. Uma das traduções mais conceituadas da Bíblia é a Septuaginta, A Septuaginta, a famosa Septuaginta, onde 72 sábios rabinos realizaram a tradução do hebraico para o grego, tida como uma língua na época universal. A Septuaginta foi preparada na Alexandria. Olha, a Alexandria, aí de novo, a famosa Alexandria, lá da Biblioteca de Alexandria, entre os séculos 3 e 1 a.C. Surgiu também no século 2 depois de Cristo uma outra tradução do Velho Testamento denominada Vulgata Latina, também com base na Septuaginta, cuja primeira versão não foi adiante. Mas logo em seguida, no ano 4 depois de Cristo, Jerônimo fez uma tradução mais alinhada, e essa tradução foi melhor aceita. Então, sobre o cânone bíblico, gente, é isso. Vocês viram lá na parte 1, no primeiro vídeo do cânone bíblico, que tudo começou lá no Édito de Milão. No Édito de Milão, eles fizeram uma base, fizeram uma cama, onde eles definiram contextos históricos para poderem trabalhar posteriormente em outros concílios. O concílio principal desses outros concílios é o concílio de Nicéia, onde, embora digam que não, foi certamente ali que foi estabelecido ali o cânone bíblico, bom?
E o cânone envolve uma série de coisas, uma série de pessoas, uma série de análises, uma série de fatores. Tem a questão da tradução, tem a questão do olhar do tradutor, tá bom? Tem a questão das adaptações. Então, até que a Bíblia chegasse a esse ponto aqui, ó, tá, um livro desse aqui, ó, compacto, robusto, bonitinho, todo bem feitinho, impresso, organizado com o nome do livro, o número do capítulo, o número dos versículos, as passagens. Eles tiveram que, ó, capinar, porque como eu já disse, as escrituras eram escritas em papiros e em pergaminhos. E era uma escrita desorganizada, sem acentuação, sem parágrafo, muitas vezes umas palavras trepadas em cima, né, umas das outras. Então teve muita dificuldade para poder organizar isso para o dia de hoje, para que ela pudesse chegar assim. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e obrigado.